Igreja do Nazareno em Igarapé, graça e paz. A minha expectativa é que esta palavra possa encontrar guarida no teu coração. Esta é uma noite especial, porque é uma noite perfeita, aquela qual Deus nos fez. E eu gostaria muito que você, juntamente comigo, conosco, cada um dos envolvidos neste culto, possa celebrar esse tempo maravilhoso a qual Deus tem nos dado. Aí no teu lar, no conforto da tua casa, mas com muita reverência, por favor, abra a tua Bíblia em Salmos 18, versos de 1 a 3, em nome do Senhor Jesus. Salmos 18, versos de 1 a 3, assim o diz: Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Que esses versículos possam verdadeiramente fazer valia na tua vida. E nisso, com certeza, o nome do Senhor Deus será louvado. Ministério de louvor, por favor. A paz do Senhor, meus queridos. Saudade dos irmãos, né? É um prazer para nós estar aqui mais uma vez, né? Para cultuarmos ao Senhor. E quero dizer para os irmãos que eu não estou com pouca saudade, não. Estamos com muita saudade dos irmãos e espero em breve, né? Estarmos juntos para louvarmos e glorificarmos o nome do nosso Deus. Amém? Quero convidar vocês aí nas suas casas para juntamente conosco louvarmos o nome do Senhor com o hino Dia Feliz 389 do nosso inário. Amém? Dia feliz eu aceitei no meu Jesus a salvação e paz encheu meu coração quando o perdão eu encontrei. Sou feliz, pois em Jesus me satisfiz. Jesus me ensina a vigiar e confiando nele andar. Sou feliz, pois em Jesus me satisfiz.
Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Mais um domingo estamos aqui para adorar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu convido os irmãos que estão aí, cada um nas suas casas, a adorar com alegria, juntamente conosco aqui no Ministério de Louvor aqui de Igarapé, e engrandecer o nome dele com verdade, com coração. Amém? Vamos louvar com alegria. Bênção e honra. Bênção e honra, glória e poder sejam ao eterno Deus. Todas as nações, toda a criação se prostre diante do eterno Deus. Toda língua na terra e céus declarará a tua glória, todo joelho se dobrará em louvor. Tu serás exaltado, ó Deus, e o teu reino jamais passará, o eterno Deus. Bênção e honra, glória e poder sejam ao eterno Deus. Todas as nações, toda a criação se prostre diante do eterno Deus. Toda língua na terra e céu declarará a tua glória, todo joelho se dobrará em louvor. Tu serás exaltado, ó Deus, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Jamais passará. Teu reino na terra governará, bem longe ao eterno Deus. Ninguém se compara ao teu valor, bem longe ao eterno Deus. Teu reino na terra governará, bem longe ao eterno Deus. Ninguém se compara ao teu valor, bem longe ao eterno Deus. Toda língua na terra e céu declarará a tua glória, todo joelho se dobrará em louvor. Tu serás exaltado, ó Deus, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Bênção e honra, ó eterno Deus. Bênção e honra, ó eterno Deus. O reino dele durará para sempre, e para sempre nós iremos exaltar o seu nome. Amém? Senhor, eis-me aqui, vamos cantar. Senhor, eis-me aqui, vem transformar
és o Deus da minha salvação. Vamos cantar juntos? És a minha rocha, a minha segurança, teus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, teus lábios sempre te exaltarão. Todos os dias que o nosso Senhor é louvado, nos céus e na terra, amém? Aleluia. Meu querido e amado irmão, nós tivemos o nosso tempo de louvor, nosso período de louvor, e agora aqui estamos com o pregador desta noite, o pregoeiro, o atalaia, o anunciador de boas novas, pastor William. Com certeza Deus já falou ao coração dele, já ministrou, já lhe deu todas as informações, mas nós acreditamos que nesse período ainda ele apregoando, Deus continuará falando. E esta palavra com certeza chegará até você. Eu quero orar juntamente com você. Você que está aí em casa, estenda suas mãos e vamos abençoar mais a vida do pastor para que ele possa abençoar a nossa através da palavra que Deus colocou no coração dele. Meu amado e querido Deus, aqui está o seu filho e nós nos sentimos muito honrados em poder orar pela vida do teu filho minutos antes dele entregar aquilo a qual Deus colocou no seu coração. Use-o da melhor forma possível, Senhor, com toda a liberdade. Não deixa que nada e nem ninguém possa impedi-lo de apregoar aquilo a qual Tu colocou para que ele apregoasse nesta noite. Somos gratos, Deus, pela oportunidade de estar do lado desse homem de Deus. O abençoa, Pai, com toda sorte de bênção. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que maravilha estar aqui mais uma vez nesta noite para poder ministrar a palavra de Deus aos nossos corações, aos vossos corações. Hoje sou privilegiado por poder estar aqui junto da família do pastor Valdemar e também com a família do nosso querido pastor Claudemir. Irmãos, este momento é um momento muito maravilhoso, um momento que nós entramos diante da presença do Senhor. Eu gostaria que você, neste momento, me cedesse no mínimo 10 minutos do seu tempo para passar aquilo que Deus colocou em nosso coração, aquilo que Deus falou conosco, falou comigo. Eu gostaria de transmitir a palavra de Deus a você. Meu amado irmão, eu gostaria que você, neste momento, pegasse aí a sua Bíblia. Pegue aí a sua Bíblia. Não fique só por conta do vídeo, não. Eu gostaria que você manuseasse a palavra de Deus neste momento e abrisse a Bíblia comigo em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, para nós enfatizarmos aqui o assunto que vamos tratar. 18 do versículo 1 até o versículo 6. A palavra que Deus, essa semana,
Desde domingo ela já estava ardendo no meu coração e o Senhor me deu pelo teu Espírito a graça de poder debruçar e poder pensar sobre esta palavra neste momento. Mateus capítulo 18, do versículo 1 ao 6 está escrito assim: naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que crer em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço um mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Meus irmãos, olha que palavra forte essa do capítulo de número 18. É uma palavra que me chamou a atenção e eu fiquei pensando sobre ela, porque ao longo dos textos nós vamos encontrar em algumas situações os discípulos fazendo perguntas ao mestre, perguntando ao mestre. E agora eu usei este texto do capítulo 18, porém este texto, esta mesma mensagem, você também vai encontrar ela em Marcos 9:33 e em Lucas 9:46 a 48. Os discípulos perguntam para Jesus. E qual é a pergunta que eles fazem? Olha para mim agora, você que está me ouvindo, você que está na sua casa, mantenha a sua Bíblia aberta comigo, porque isso aqui é muito forte. Eu fiquei pensando sobre esta palavra, sobre o nosso contexto de vida. A pergunta é, eles indagaram a Jesus: Senhor, quem é o maior? Quem é o maior no reino do céu? E eu fiquei perguntando, eu fiquei buscando no meu coração e perguntando para mim mesmo, o que levou os discípulos, o que levou eles fazerem esta pergunta? Por que que eles estavam envolvidos em torno deste tema? Aqui no capítulo 18 de Mateus nós vamos ver que eles perguntam ao mestre. Porém que nós encontramos esta pergunta no sinótico, ou seja, nós encontramos nos 3 textos da Bíblia Sagrada, Mateus, Marcos e Lucas. Porém que lá no Evangelho de Marcos ele vai ser apresentado de forma diferente. A Bíblia lá vai dizer que eles conversavam no caminho, perguntando entre si quem era o maior no reino de Deus. E quando Jesus chegou a Cafarnaum, em sua casa, na residência, Jesus os convocou e perguntou a eles o que eles conversavam acerca do caminho. Meus irmãos, diante desta palavra, dessa pergunta, pensa comigo agora, você que me ouve. Olha o que eles perguntaram, olha o que eles estavam pensando. Jesus os pegou nos seus pensamentos. Quem era o maior? Olha a discussão que pairava no meio dos discípulos. Mas eu fiquei me perguntando o que levou eles. O que estava acontecendo no meio para que levasse os discípulos a começar a indagar quem seria o maior entre eles? Bem, eu poderia colocar um tema nesta mensagem. Eu poderia colocar o tema dizendo que o maior no reino é o menor. E quero enfatizar aqui, irmãos, quero enfatizar com você aqui que a humildade, não esqueça essa palavra, a humildade é a maior das virtudes. Como que Jesus trabalhou na vida dos discípulos naquele momento para poder tirar a mente deles, o foco deles, dessa condição de querer
classificar ou colocar diante do Senhor quem seria o mais importante entre aqueles discípulos, ou por que não dizer dos apóstolos. Mas o porquê que levou os discípulos a começarem a se perguntar, bem, eu gostaria de trazer um pouco da história deste texto, pois a Bíblia, nos versículos anteriores, desde o capítulo 16 do Evangelho de Mateus, nós vamos ver que Jesus, daqueles 12 discípulos que ele convocou, ele chama 3 discípulos, 3 deles, sempre para uma situação especial. Por que não dizer que foi Pedro, Tiago e João, esses 3 discípulos, que o Senhor sempre os convocava para estar em um momento diferenciado? A Bíblia vai mostrar, queridos irmãos, que nos capítulos anteriores, Jesus vai dar uma ênfase maior para a vida de Pedro. Por que não dizer lá no capítulo de número 16, quando Jesus, ali na grande confissão de Pedro, Jesus solta-lhe uma palavra direcionada a Pedro. Outra situação foi na transfiguração, aonde estava presente ali, nada mais, nada menos do que Pedro, Tiago e João. E quando Pedro foi indagado se o Senhor Jesus pagava imposto, o Senhor Jesus deu para ele uma nova experiência. Ordenou que ele fosse até o mar, ou lago de Genezaré, e lançasse ali o seu anzol, e o primeiro peixe que ali saísse era para tirar da boca do peixe uma moeda e pagar o imposto por ele e por Pedro. Então, o que levou os discípulos talvez estarem discutindo quem seria o maior, poderia sim ser essa condição que Cristo havia separado, 3 discípulos, e dentre esses 3 discípulos, Jesus deu uma ênfase maior. Porém, que eu quero introduzir esta mensagem nesta noite dizendo que a ambição pessoal, o orgulho carnal, o poder, são alguns dos males que permeiam a vida humana desde, primeiramente, a queda de Satanás e após a queda do homem. Esse mal, por estar posto subjetivamente no homem, o faz o mundo em todas as esferas da sociedade, inclusive na esfera cristã. Bem, este mal que hoje permeia a vida da humanidade, ele não só está na sociedade secular. Nós vamos ver aqui que Jesus vai tratar essa situação, porque isso chegou até nós, e eu vou dizer, apontar aqui que situação seria essa dificuldade do homem chegou também, está estabelecida também dentro da igreja. Por quê? Porque nós encontramos homens hoje, irmãos, que também foi lhe dado algum tipo de autoridade, e estes homens talvez se envaideceram nessa autoridade, e começaram também a permear nesse mesmo campo de relação que agora os discípulos estavam envolvidos, de perguntar quem era o maior no reino dos céus. Ora, isso não agradou nada a Jesus, e não agrada nada a Ele hoje, nem tampouco ao Espírito Santo, quando a nós é conferido a oportunidade de um serviço, quem sabe, diferenciado, e nós permitimos que a vaidade deixe entrar em nós. Um assunto que eu quero tratar aqui nesta noite com a igreja, nesta noite com vocês, o prestígio pessoal, a honra humana, as posições, as ambições pessoais, permanece entre os crentes qual uma doença infecciosa. Veja bem, queridos, se nós pararmos para pensar, existem pessoas, não somente dentro do contexto de igreja, mas no contexto secular, porque eu já vi isso na experiência de trabalho, tanto profissional, como também já encontrei essa situação embaraçosa da pessoa, também dentro da igreja. Porque no nosso coração, quando o Senhor Jesus nos chama, galga a vontade sempre de crescimento. No nosso coração está o desejo, sim, aqueles que aspiram, aqueles que desejam. O episcopado diz a palavra que boa coisa almeja, que excelente coisa almeja. Porém que tem pessoas que quando elas são
dado esta oportunidade de se tornar uma pessoa melhor dentro do ministério, ou porque não recebeu uma separação ou uma consagração, eles se tornam pessoas diferentes. Eles deixam de lado uma característica que eu disse aqui, que eu afirmei aqui para vocês, que é a humildade. Nós vamos tratar ela aqui dentro. E eles deixam se levar pela vaidade e pelo o contexto que nós vamos trabalhar aqui, que é de suma importância para nós. E a palavra de Deus diz que Paulo aponta em 1 Coríntios o problema da ambição pessoal, que figurava entre os mais graves problemas na igreja primitiva. Nestes textos, Jesus ensina duas importantes lições: a humildade e a verdadeira grandeza pessoal. Olha, pensa comigo agora. Jesus, meus irmãos, se coloca lá naquele tempo. Pensa comigo agora naquele tempo. Os discípulos, pastor, perguntando entre eles, dialogando, discutindo. Deve ser o Pedro. Porque o Pedro, Jesus sempre leva Pedro. Jesus revelou para Pedro, deu autoridade para Pedro. Agora deve ser Tiago, porque Jesus levou o Tiago para a transfiguração. Não, deve ser João. Mas quem de nós deve ser o maior? E eles pensando que talvez uma discussão dessa iria agradar a Jesus, porque vamos lembrar do contexto em que eles estavam. Meus irmãos, nós estamos falando de uma cultura judaica, onde havia ali partidos fortes daquela época, que eram os fariseus e os saduceus. E quando nós falamos de fariseu, nós temos que lembrar que Jesus, por mais de uma vez, ele repreendeu os seus discípulos, para que eles tomassem cuidado com a doutrina farisaica, com a forma cultural dos farisaicos, porque eles se engrandeciam a si mesmos. Nós vamos chegar lá neste texto. Eu quero chamar a sua atenção aqui, para que você pense nesta palavra comigo, para que você olhe para esta palavra e veja como que Jesus tratou minuciosamente a situação que poderia se tornar um agravante na vida dos discípulos, quando eles estavam já imaginando quem seria o maior. E eu quero te dizer uma coisa aqui: quando nós estamos falando de Mateus, nós falamos de um judeu que está tratando sobre o reino dos céus, diferente de Marcos e Lucas, que vai tratar sobre o reino de Deus. Mas o importante é, eles imaginavam que o maior, o mais importante, a posição que eles iriam galgar seria uma posição naquele exato momento, porque qual era a ideia que permeava o coração daqueles homens? Era a ideia judaica de que o Messias viria e iria tirar o poder dos romanos de sobre Israel. Eles pensavam que essa posição que eles iriam galgar seria uma posição naquele exato momento, ou por que não dizer, eles estavam esperando aquele momento que Jesus iria acabar com todos os romanos, colocar o seu trono lá como Messias, e agora ele ia colocar na posição aqueles que estavam junto com ele. Eles estavam totalmente enganados. Não é assim que acontece conosco? Nós também nos enganamos. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus, ele soube tratar daquela situação para que aquilo não virasse um elemento dificultoso já naquele início de ministério, que ele estava ali naquela escola de discípulos, naquela escola apostólica. Ainda que isso permeie a humanidade, porque isso está no homem, isso está no ser humano e precisa ser trabalhado. E eu quero dizer para você aqui, querido, que o primeiro ensinamento, eu vou ir pelo lado que Jesus trabalhou. O que Jesus trabalhou na vida daqueles homens? Qual era a dificuldade que eles estavam enfrentando? A palavra se chama orgulho. Orgulho. Você conhece uma pessoa orgulhosa? Você sabe o que é o orgulho? Pois eu vou te dizer. Segundo John Wycliffe, ele, no seu dicionário, ele escreve que orgulho é atitude de autoexaltação, é superioridade, é passar por cima dos outros, é a autossuficiência. Vamos pensar um pouquinho, querido? Vou chegar mais pertinho aqui para você me ver. Vamos pensar um pouquinho agora. Será que esses conceitos do orgulho
tem sido acentuado em minha vida? Será que estes conceitos do orgulho, que eu acabei de dizer aqui para os irmãos, tem sido achado em minha vida? Porque se tem sido encontrado, é lógico que encontra, que nós encontramos, porque em determinados momentos, se a gente não vigiar, nós vamos ser levados por essa condição do orgulho, passar por cima, autoexaltação. É isso aí que Jesus começou a tratar na vida daqueles homens. Quando eles estavam perguntando, Júnior, quem era o maior, era um mal que já estava ali permeando a vida daqueles homens. E Jesus não poderia deixar. Sabe por que Jesus não deixa? Sabe por que nós somos corrigidos? Porque nós somos filhos. E se você é filho de Deus, com certeza o Senhor sempre vai te ajudar. A correção, ela não é maravilhosa, ela dói, a correção dói, mas é necessário para nós amadurecer, querido. Olha a sua vida hoje. Se eu perguntar para você se você é o mesmo crente de quando você aceitou Jesus, se eu perguntar para você se alguma coisa mudou na sua vida ou na sua história, quando Jesus entrou nela, com certeza, eu tenho uma certeza, eu quero ter essa certeza, que você vai dizer para mim, olha, muita coisa mudou na minha vida. Eu quero te parabenizar. Sabe por quê? Porque se está mudando, significa que vocês têm aprendido a palavra de Deus e têm de alguma forma deixado que essa palavra encontre lugar no seu coração e na sua vida. Porque a palavra de Deus não é somente para ser ouvida e nós nos alegrarmos, dar glória a Deus e aleluia, pularmos, corrermos, dar um aviãozinho, não. A palavra de Deus é para ser praticada. Então Jesus agora vê que os seus discípulos estavam envolvidos em um diálogo ruim, um diálogo que não era bom para eles e nem para aquilo que Cristo estava construindo junto deles. O estabelecimento do reino não pode permear o orgulho, a autoexaltação. E é isso que muitas vezes que eu disse para vocês no início, que isso está na sociedade, mas chegou também nas igrejas, infelizmente. Você já encontrou com alguém dessa maneira? Eu tive uma situação muito engraçada. E para mim foi engraçado e ao mesmo tempo triste. Eu conheci uma pessoa, que eu não vou dizer o nome, ele foi diácono na igreja por mais de 20 anos. É errado isso? Não, né? Não. Para nós, toda a posição que Cristo nos galgar, com certeza nós vamos fazer com excelência, porque é para ele, não é para o homem. Este rapaz, eles resolveram, pastor, consagrar ele ao presbitério. E eu sempre chegava na igreja, eu cumprimentava ele pelo nome. Ô fulano, paz do Senhor. Fulano, paz do Senhor. E eu não tinha ficado sabendo da consagração desse moço ao presbitério. E lá vai eu, rapaz, inocente para a igreja, cheguei com alegria no meu coração, que eu sou assim espontâneo. E quando cheguei, meus irmãos, falei, irmão, a paz do Senhor. E virou para mim e falou, não sou nem irmão não, filho. É presbítero fulano de tal. Ô irmão, pelo amor de Deus. Foi o homem que consagrou ele, não foi Cristo não. Aprendeu nada. Não aprendeu nada. Sabe por quê? Que eu vou entrar aqui no ensinamento, no âmago do ensinamento de Cristo dentro deste texto. A raiz deste ensinamento. Mas Jesus teve que quebrar isso aí. Isso é orgulho. Isso é vaidade. Nós trabalhamos no meio de muitos policiais, principalmente da polícia militar. Você que é policial militar, você vai entender o que eu estou falando quando você chega no comando e chega lá, o cara tem 3 patentes aqui. Se aquele soldadinho não bateu a continência para ele, está preso. É muito homem que se envaideceu, principalmente nós encontramos isso nas Forças Armadas. É pura vaidade. E Jesus quebrou isso aí quando ele disse lá em Jeremias, capítulo 17, 30, se eu não me engano, ele vai falar, olha, ele vai falar para que o homem não se orgulhasse, né, da sua riqueza, nem da sua força,
não se gloriar, né, na sua riqueza, não se gloriar na sua força, mas o que tiver de se gloriar, glorie-se nisso em me conhecer, diz o Senhor. Meu querido, se Deus te chamou humilde, na humildade, Ele viu humildade em você. Se você é humilde, continue assim, você vai sofrer menos. Porque quando nós estamos sendo trabalhados pelo oleiro, Ele sabe que o barro que Ele vai fazer vai poder receber nele preciosidades tais, que aquele vaso Ele não vai se ensorbebecer. E Jesus estava tratando, primeiramente eu quero falar sobre a soberba, né? A primeira questão aqui, irmão, que a soberba é algo que Cristo, Ele abomina. Por quê? Porque foi o primeiro pecado de Satanás, segundo Timóteo, na primeira carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 3, versículo 6. Esse mal já é uma coisa que já permeava e desceu até os homens por meio de Satanás. É uma abominação perante Deus, segundo Provérbios 16 e 5. Abra a sua Bíblia aí, vai lendo, vai acompanhando. O orgulho leva à queda, segundo Provérbios, capítulo 6, versículo 16 e 17. O orgulho precede a ruína. Ô irmão, você aí que é trabalhador, você já chegou naquela empresa que a pessoa recebeu um cargo de gerente e ele era uma pessoa humilde, uma pessoa que conversava com os amigos, uma pessoa que participava do círculo ali dos amigos, dos colegas, mas no momento em que ele recebeu um benefício ali da empresa pela sua dedicação, talvez pela sua humildade, a empresa decidiu então colocar sobre ele a condição agora de gerente. Acabou aquele rapaz, aquela vida, acabou. Tem gente, tem pessoas que não podem, irmãos, elevar-se. Porque se isso acontecer, ai de nós. Deixa eu te perguntar, você já passou por isso? No trabalho, com alguém que teve lá uma condição, que subiu, elevou, subiu um degrau, e agora ninguém mais presta? É o orgulho. Isso é um mal. É o mal contido aí no próprio homem, e que quando ele deixa que este mal, que o orgulho, né, se acentue, essa pessoa ela se torna uma pessoa que ninguém quer ter perto, né? Ninguém quer estar perto, de tão nojento que fica. Isso é a condição do orgulho, né? E a Bíblia diz, meus irmãos, em Provérbios 16, 18, que Deus trará a juízo o orgulhoso. Por que eu estou tratando sobre isso? Olha, irmãos, a igreja ela é assim. Há assuntos que devem ser constantemente sendo tratados, porque a igreja é um local onde entra pessoas e onde saem pessoas. É um local onde verdadeiramente é uma hospedaria, entra pessoas doentes, pessoas machucadas, pessoas que com problemas emocionais, pessoas que não conseguem se entender, talvez porque a sua vida tem acentuado a questão do orgulho. A igreja é assim. E por isso que nós precisamos sempre estar tratando, passando. Quando eu falo do Evangelho de Mateus, o Evangelho de Mateus ele tem 6 blocos de ensinamento de Cristo. Você quer aprender a vontade de Deus, vai para o Evangelho de Mateus também. Porque no capítulo 5 ao capítulo 7, eu sempre friso isso. Se você quer aprender mais sobre o que você vai fazer no reino de Deus, vai ler estes capítulos, porque eles vão te dizer. Agora, os discípulos estão perguntando, quem é o maior de nós? Ah, o maior deve ser eu. Ah, o maior deve ser aquele. E Jesus chama ali os seus discípulos com muito amor, né? E vai trabalhar a situação, essa situação que eles estavam discutindo. Situação do orgulho. Agora, se o orgulho, o conceito de orgulho, é passar por cima dos outros, haja vista que tem um camarada aí que escreveu um livro, né, Juninho? Que é o Maquiavel, Nicolau Maquiavel, não é? Que disse que os fins justificam o meio. Ou seja, eu tenho que chegar aqui, ainda que isso requer passar por cima de você. Não.
Isso não é evangelho. Qual é o tema que eu vos disse? O maior no reino será o menor. A matemática de Jesus é diferenciada, irmãos. Por isso que as pessoas, hoje eu estava conversando com o pastor Claudemir, e nós estávamos falando que o evangelho ele vai de encontro ao ser humano. Ele vem desconstruindo o orgulho, desconstruindo a vaidade do homem. O homem quer estar no destaque, mas quem tem que estar no destaque aqui é Jesus. Quem tem que estar no pedestal, na ponta de tudo é Jesus. Nós somos e seremos sempre servos. E sirva direito, hein? Vamos servir direito. Servir com amor, com alegria. Nós somos o corpo de Cristo. Aonde Ele te colocou, sirva com excelência. Mas lembre de uma coisa, nós estamos para servir. E temos que servir com excelência. Sobre o orgulho, sobre a vaidade, a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Deus levantou um homem para servir de ferramenta dele para corrigir o seu povo. Você lembra de Nabucodonosor? Aonde Jeremias falou para o povo, ele profetizava que o povo do norte ia vir, e o rei não acreditava em Jeremias, mas ele escreve dizendo, falando, olha, orai pela paz da cidade a qual vocês irão. Porque na paz da cidade vocês também terão paz. O que eu quero dizer? Estava no plano de Deus tirar o povo ali e levar para o cativeiro. Era o livramento que Deus estava dando, mas também era uma correção de Deus. E quando Deus deu para Nabucodonosor a glória, o poder de conquista, a Babilônia cresceu demais. E até então, Nabucodonosor era um instrumento na mão de Deus. Mas peraí, pastor, Nabucodonosor era um homem mau, sim, mas Deus tem a sua vontade na terra dos viventes, na terra dos homens, diz o Daniel. Deus tem controle sobre a vida dos homens. E a Bíblia vai dizer, meu querido, que chegou um determinado momento que quando Nabucodonosor fez ali um presente para sua esposa, o jardim suspenso, ele sai na sua varanda e ele olha aquela Babilônia, aquele lugar lindo, e ele se envaidece e pega aquela glória da construção da Babilônia e tenta chamar aquela glória para si. Lá no capítulo 4, versículo 30 de Daniel, ele falou, olha a Babilônia, olha a glória que eu construí. Quando ele faz isso, meus irmãos, a Bíblia diz que Deus o corrigiu duramente. Capítulo 5, versículo 20 de Daniel. O jovem Daniel entra ali, e profetiza ali naquele lugar contra a vida dele. E falou que por causa daquele orgulho, por causa daquele momento que ele se orgulhou, ele ia viver junto com os animais. E não foi isso que aconteceu? Quantos outros ensinamentos de orgulho a gente tem aí esparramado pela Bíblia? A Bíblia não está aí, irmão, só para a gente deixar ela pegar poeira, não. A Bíblia está para a gente ler e aprender com os homens do passado. O que Deus fez por ele, o que Deus vai fazer por você, o que Deus está fazendo por você, mas Ele quer e chama a sua atenção nessa noite, usando a minha boca aqui neste lugar. Cuidado com o orgulho, porque o orgulho precede a ruína. E Jesus agora, na segunda parte do texto, Ele vai ensinar quem é o maior no reino. A humildade é o distintivo do cidadão do reino de Deus. Ainda que seus discípulos pensavam no reino temporal, ou seja, na vitória do Messias contra Roma, Jesus é o nosso maior exemplo de humildade, sem permitir que a ambição pessoal tome conta de sua vida. O poder, o poder não controlado conduz o homem para um lugar escuro de si mesmo. Quando o homem perde o controle da sua vida,
Meus irmãos, você pode, no Brasil, através dos estudos, através de uma disciplina, galgar condições sociais melhores. Você pode sim ter uma condição social, você pode ter dinheiro. Isso não é pecado. Mas nós temos que nos guardar como servos de Deus. E lembrar que nós estamos na condição de mordomos. Nós estamos na condição de servos. Aleluia. Os que chegou até você foi por permissão de Deus. Deus trabalha a nossa vida para nós recebermos coisas que nós nem imaginávamos, nem pensávamos. Mas Ele não quer que você caia na malha de Satanás, de se orgulhar, de humilhar pessoas. Cuidado. Cuidado. Pois todas as vezes que nós agimos assim, a Bíblia diz que Deus não se escarnece, de Deus não se escarnece. Aquilo que nós semeamos, que fazemos, nós vamos colher. E é triste, é chato demais. Eu quero abrir um parênteses aqui, para dar uma notificação de uma situação que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vendo hoje, no Brasil, um presidente diferenciado. Não é porque ele é bonzinho, não. Eu vejo essa situação do presidente, dos departamentos de justiça lutar contra a corrupção, não é porque eles são bonzinhos. Eu quero crer que isso é resposta de oração das igrejas. Porque a igreja ora e Deus visita a igreja, visita a necessidade que eles estão pedindo. O Brasil está passando por uma mudança, mas que seja uma mudança para melhor, não uma mudança para pior, como está acontecendo em outras nações. A igreja não pode parar de orar, de pedir pela sua nação. E nós não podemos nos entregar, meus irmãos, mesmo diante da condição que vier sobre você. Tome cuidado. Jesus é o nosso maior exemplo de humildade. E o que é humildade? Se eu perguntasse agora para você, defina humildade para mim. Será que humildade é eu andar de roupa rasgada? Será que humildade é eu andar sujo? Será que isso é falsa modéstia, querido. Humildade, sabe o que é humildade? A bem da palavra, é dependência total de Deus. É isso que é humildade. Pois ele diz lá no capítulo 5, 3 de Mateus, ele fala que bem-aventurado ou feliz é o pobre de espírito. Em algumas literaturas e algumas bíblias vai trazer humilde. Pobre de espírito não está falando de pobreza, não está falando de condição social, aquisitiva, não. Está falando daquela pessoa que é dependente de Deus. O orgulho é a autossuficiência, a autoexaltação. O humilde é aquele que se inclina, que abaixa, que sempre vai dizer: Senhor, aleluia, glória a Deus, eu dependo de Ti. Amém? Estão recebendo essa palavra? Humildade não é andar rasgado, sujo. Não, isso não é humildade. Humildade bíblica significa depender, dar a Deus a exclusividade. Estou sentindo a presença de Deus aqui, querido. Quando Deus fala conosco uma palavra dessa, é para nós pegar isso aqui e praticar. Mas eu sinto que eu sou meio orgulhoso. Então trate, a partir de agora, de começar a pedir ao Espírito Santo para moldar o seu caráter, te ajudar nesta fraqueza. Porque nós não podemos continuar assim, não podemos ser assim. O nosso exemplo maior se chama Jesus. E Ele foi o exemplo de humildade.
A Bíblia diz em João 13:5 que Jesus vai dar um ensinamento diferenciado para os discípulos. Irmão, na época de Jesus, ser chamado de mestre era o top dos top. E agora, este homem rodeado por 12 discípulos, 12 homens que poderiam lavar-lhe os pés. Agora no capítulo 13:5 nós vamos ver Jesus agora, no momento do lava-pés, né? O que ele está ensinando? Ele está ensinando a humildade, falando, ó, vocês me chamam de mestre, pois eu sou. Hein, gente? Eu sou. Olha o eu sou aparecendo. Jesus falando, vocês me chamam de mestre? Eu sou. Mas agora eu vou dar um ensinamento para vocês. Todo mundo aí, pezinho pro lado de fora. Pegou a bacia e começou a lavar os pés. Aí tem aquele exemplo do Pedro, que é o sempre que aparece em cena, né? Pedro ali aparecendo em cena. Mas Jesus estava passando ali um ensinamento da humildade. Qualquer fariseu, saduceu, essênio que entrasse ali, publicano, que entrasse ali naquele momento, ia ficar escandalizado. O quê? O mestre está lavando o pé dos discípulos. Meus irmãos, a gente aprendeu a honra. Eu tenho um pastor maravilhoso para a minha vida, para a minha família. Eu tenho certeza também que você o ama. O nosso desejo é sempre honrar ele, porque ele sempre está nos honrando. Não é isso? Mas da nossa mente nós somos trabalhados assim, de sempre honrar os nossos pastores. Mas vira e mexe, ele sempre está nos honrando, nos ensinando, né? Porque ele é o nosso exemplo de Cristo também. Porque nós somos exemplo, ele é exemplo, todos são exemplos de Cristo, de humildade. Agora, o maior exemplo de humildade de Jesus também está em Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5 a 11. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Jesus deixou a glória. Isso aqui é um cântico. A palavra lá está escrita, mas isso aqui, Paulo usou um cântico aqui para essa reflexão, de Filipenses 2, 5 a 11. Ele falou assim que Deus, que Jesus deixou a glória e desceu até nós. Ele não usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou, tomando forma de servo de homem e veio até nós. Porém, que no estado de humilhação de Cristo, porque quando você vai estudar sobre isto, nós vamos entender que Cristo passou por um estágio de humilhação. Mas a Bíblia vai dizer que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Cristo se dobre todo joelho no céu e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O momento da humildade chega, mas o momento da exaltação também está na mão de Deus. Vamos primar pela humildade. Você lembra da mulher Cirofenícia? Ah, Senhor, mas os cães, os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor, lá em Mateus 15, 27. E o Senhor viu fé no coração daquela mulher, oh glória. Lembra da Abigail, quando ela ficou sabendo que o que Nabal havia feito com os servos de Davi, e que Davi estava enfurecido agora indo para o seu lar, para tirar a vida de todos aqueles que ali estavam. Ela coloca ali sobre a jumenta muitas coisas boas e leva até Davi. Quando chega lá, antes de entregar o presente, ela faz o que? Ela se humilha. Ela vai lá no pé de Davi e pede para ele a misericórdia. E a Bíblia diz que Davi a honrou. Aleluia. Pedro escrevendo também, ele disse que aqueles que se humilham, Deus os exalta. Vamos ter cuidado com o orgulho. Vamos primar pela humildade. Vamos primar por este caminho, porque este caminho é o caminho que Deus quer que a gente trilhe sobre ele. Quero concluir dizendo: tomemos cuidado para não cairmos no engano do coração, nas armadilhas do diabo. Estejamos sempre com o coração quebrantado e um espírito contrito, pois Deus não desprezará. Permita que o Espírito Santo nos torne sempre pessoas melhores
e sempre dependentes de Deus. Seja sempre dependente de Deus. Seja sempre humilde na presença do Senhor, porque Deus, Ele sim, te honrará e te abençoará mais e mais, sem o risco do orgulho agir sobre as nossas vidas. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus em Cristo, aleluia, visite você neste momento. Você que ouviu esta palavra, meu irmão, você que ainda não tem Jesus, eu quero te dizer uma coisa. Olha, o Senhor tem muito mais a realizar na sua história e na sua vida. Venha conosco, venha caminhar com Cristo, aleluia. Deixe Cristo habitar em você. Que Deus te abençoe, meu irmão. Te dê uma semana abençoada e poderosa em nome de Jesus. Quero voltar aqui a palavra ao pastor Claudemir, que está aqui nesta noite. E assim nós vamos parar por aqui. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que bela palavra essa colocada para nós nesta noite. Eu acredito que você, assim como eu, pôde deleitar nela. Agora, querido, é importante que você a ouça por diversas vezes. Rumina, coloca no coração, leva para a mente, pensa sobre ela e tira dela uma grande experiência para a sua vida. Pastor William foi bênção, Deus o abençoe, continue abençoando a ti, a tua casa, seu filho, sua esposa, sua família, ministério, e que cada dia pregoe mais, a tempo e fora de tempo, no poder do nome de Jesus. Deus o abençoe. Paz, muita paz. Amém. Amém, meu querido. Que Deus abençoe sua vida. Nós tivemos aí a palavra do Senhor. E agora nós estamos aqui com os irmãos, né? E nós queremos agradecer, né, a vida do pastor Claudemir, né, e sua família que esteve aqui conosco. Que Deus abençoe sua vida, sua viagem de volta, né? E que eles possam ir na graça do Senhor. E que nós possamos, mais vezes, viu, pastor, que você possa estar nos dando mais a graça de estar trazendo mensagens maravilhosas. Amém? E nós também agradecemos ao pastor William, muito obrigado por ter dado essa palavra. O pastor William está sempre conosco, que Deus abençoe essa vida. E nós vamos agora, já que nós temos aqui os nossos pastores, né, vamos receber a bênção pastoral. Amém? Mas de uma forma cantada que você já conhece. Amém? Irmã Nancy. Irmãos, vamos segurar a graça que o Senhor nos deu e cantar a nossa fé. Amém? Cantemos. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Tchau, povo de Deus. Tchau, Laurinha. Um beijinho para você. Tchau, André. Outro beijinho para você. Tchau, Vitória. Outro beijinho para você. Ana Carolina. Outro beijinho para você. Luiz Henrique. Nós te amamos. Amém? Tchau. Abençoe, igreja. Vocês, um beijo. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus queridos. Esse cântico que nós vamos entoar, ele fala profundamente no meu coração. Que ele fala, ele enfatiza que nós temos um Pai. E eu passei muitos anos na minha vida com complexo, porque eu sou filha ilegítima, e com dó da minha mãe, porque ela deve ter passado muitos constrangimentos por minha causa, porque ela era viúva. E quando eu ouvi
esse cântico me deu uma alegria tão grande no meu coração que o Pai Celestial dos céus tomou lugar no meu coração e sendo meu Pai. Amém? Por isso que eu canto Ele com toda alegria, porque eu sou filho do Rei, sou filho do Pai Celestial. Amém? Eu quero